gente começar a gravar, eu mostro para vocês eu mostro para vocês a simulação. Uma tela. Essa é a tela. Vamos começar aqui, né? Controle vetorial de motor de indução. Então vamos, né, começar de onde a gente terminou o nosso último encontro. A gente terminou, né, com a expressão do conjugado magnético como sendo 3 meios vezes polo sobre 2, né, vezes o par de polos, Lm dividido por Lr, vezes o enlace de fluxo do rotor do eixo direto, vezes a corrente do estator de quadratura, menos o enlace de fluxo do rotor de eixo de quadratura, vezes a corrente do estator de eixo direto. A gente adiantou que a gente vai fazer essa orientação de forma que o enlace de fluxo do rotor de eixo de quadratura seja zero. Ou seja, o enlace de fluxo do rotor vai ser dessa forma. Ele vai ter todo o seu módulo no eixo D, mais J, ou seja, não tem absolutamente no eixo em quadratura. Fazendo isso, né, partindo desse pressuposto, né, que isso seja verdade, como que vai ficar as equações da nossa máquina? Né? Então a gente vai ver como que vai ficar as equações da máquina. Vamos começar... caramba. Desculpa, pessoal. Abriu já em cima da aula passada. Deixa eu voltar aqui, né? Decidi abrir um novo, né? Eu só abri o quadro branco. Ele abre no último, ele não abre um novo. Controle vetorial de MIT, né? Então, a expressão do conjugado, 3 meios, polo sobre 2, Lm sobre Lr, fluxo do rotor de eixo direto, vezes corrente do estator de eixo quadratura, enlace de fluxo do eixo quadratura, vezes a corrente do estator de eixo direto. Né? A gente vai fazer isso C0, o que significa que o enlace de fluxo do rotor vai ter todo o seu módulo no eixo mais J0 no eixo em quadratura. Então, vamos ver. Como que era a equação, né? Como que era a equação do enlace de fluxo do rotor, né? A equação do enlace de fluxo era o seguinte. O enlace de fluxo do rotor era Lm, de magnetização, vezes a corrente do estator, mais a indutância própria do rotor, vezes a corrente do rotor. Separando em eixo, então tem que lambda RD é igual a Lm e SD mais LR e R e lambda R, que é igual a Lm e Q mais LR e R. Então, aqui eu separei em eixo, né? A parte real e a parte imaginada. Bom, essa parte aqui, ela vai ser nula. O que eu vou ter, então? Então, eu vou ter, né, que a corrente do rotor em eixo de quadratura vai ser Lm dividido Lr vezes a corrente do eixo de quadratura do estator. A gente vai usar essa relação aqui bastante para a gente analisar
as nossas equações. Então, essa é a primeira relação que eu tiro direto da equação do enlace de fluxo. A gente vai tirar algumas outras das equações de tensão, né? Então, primeiro, também a gente vai analisar agora a equação do rotor. A equação do rotor, né, se vocês lembram, a tensão do rotor é igual a resistência rotórica vezes a corrente do rotor, mais derivada, vou usar o símbolozinho P. Tá? É como se fosse a variável de Laplace. O S, eu não vou usar S porque para não confundir com o S do escorregamento. Então, eu vou usar o P. P vezes o enlace de fluxo do rotor, ou seja, derivado do enlace de fluxo do rotor, mais J ômega S menos ME de fluxo do rotor. Né? Bom, novamente, separando em eixo direto e em eixo pura, eu vou ter que VRD, resistência rotórica, vezes IRD, corrente do rotor de eixo direto, mais a derivada do fluxo do rotor. Bom, aqui, né, fica, né, menos ômega E menos ômega ME, o fluxo do eixo em quadratura. Só que a gente sabe que isso aqui vale zero. Vai ter efeito. Seguindo a equação do eixo em quadratura, tensão do eixo em quadratura, né, resistência vezes a corrente do rotor, mais um enlace de fluxo, né, mais ômega S menos ômega ME, um enlace do eixo direto. Bom, de novo, a gente vai ter aqui, né, isso aqui é zero, e como a gente vai tratar com a máquina, com o rotor em gaiola, né, a gaiola, os terminais são curto-circuitados. A gente sabe também que a tensão rotórica é nula. O que a gente tira da equação do rotor? Bom, da primeira equação, né, a gente tira que RR vezes IR mais a variação temporal do fluxo é igual a zero. Ou seja, eu só vou ter corrente rotórica X direto enquanto eu estiver variando o fluxo na máquina. De maneira geral, a operação em regime permanente, que é isso. O que a gente quer fazer? A gente quer, agora a gente faz CC. A gente quer energizar a máquina, né? O que a gente faz na operação normal da máquina CC? Energiza de campo, estabelece o fluxo e depois muda a armadura, né, de acordo com a carga, para acrescentar ou diminuir conjugado. A mesma coisa aqui, né? Então a gente vai querer primeiro impor, né, um fluxo na máquina, depois a gente vai ficar alterando só a parcela da corrente que produz conjugado. Então, de maneira geral, né, em regime permanente, não tenho essa parcela corrente do rotor, né, durante os transitórios do fluxo. Se eu quiser trabalhar com enfraquecimento de campo, né, para acionar a velocidade acima da nominal, isso aqui vai entrar. E a segunda equação, né, eu vou tirar R vezes R mais ômega S menos ômega ME vezes o enlace de fluxo direto a zero. E isso aqui, né, vai ser importante para a gente. Porque é o seguinte, nós, né, vamos querer encontrar o escorregamento que a máquina está tá travando bem o áudio. 2 minutos, o Alfredo. Ô, pessoal, não tem nada, não tem. O Dropbox não está atualizando.
Só tem basicamente eu no Google Meet. Internet talvez esteja. Bom, o sinalzinho está forte, né? Mas não dá para saber. Quando tiver muito ruim mesmo, fala para. Pode até. Não precisa nem falar no chat, não. Só bota assim no microfone e fala rapidinho. A qualidade está ruim do áudio. Fala assim, ou fala só áudio. Que aí eu paro e vejo se melhora para vocês não perderem partes importantes. Para ver o chat, tá, Alfredo? Senão. Mas enfim. Descobrir o escorregamento, né? Eu estou vendo aqui que o escorregamento, né, ele vai ser independente aqui de algumas variáveis que eu tenho aqui na minha máquina. Então, isso daqui, né, é o escorregamento absoluto. É a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica. Aqui, né, a velocidade síncrona elétrica e a velocidade mecânica convertidas para radianes elétricas. Mas a gente tem, né, se a gente lembrar bem, né, fazendo aqui que S é ômega S menos ômega ME dividido por ômega S. Ou seja, isso daqui é S ômega S. É a frequência do escorregamento. Né? O escorregamento aqui percentual, aqui ele é absoluto. O que isso vai levar? Então, vamos continuar aqui. Então, eu vou ter que S ômega S vezes o enlace do eixo direto é igual a menos resistência rotórica vezes a corrente de eixo em quadratura. Ora, eu sei que S ômega S vai ser igual a menos a resistência do rotor vezes a corrente de rotor do eixo quadratura dividido pelo enlace de fluxo do eixo direto. A priori, eu conseguiria determinar, né, o escorregamento vezes essa expressão. Só que aqui eu vou ter um problema, né? O problema é que, de maneira geral, acesso aos terminais do estator, né? E todas essas grandezas aqui, elas são grandezas rotóricas, né? A corrente do rotor de eixo em quadratura, o enlace de fluxo do rotor de eixo direto. Teria como eu consigo, né, fazer com que as grandezas, né, fossem passadas para grandezas, né, do estator? Né? Essa seria a pergunta que eu preciso fazer. Né? Então, vamos lá. Como que a gente passa, né, essas grandezas para essas grandezas em termos de grandezas do estator? Bom, a primeira é simples, né, porque a gente já tem. A gente já tem aqui, né, vou subir aqui um pouco o quadro, a relação entre a corrente do rotor em quadratura e a corrente do estator em quadratura. Então, o primeiro passo é fazer aquela substituição. Então, substituindo, né, vou continuar aqui, vou ter S ômega S, vai ser menos R vezes, né, ali eu tinha menos Lm sobre Lr vezes a corrente do estator do eixo em quadratura. Isso aqui vai estar dividido pelo fluxo do rotor de eixo direto. Né? Continuando, então, né, esse menos com menos aqui vai virar mais. Aqui, né, vou estabelecer aqui. Desde que é o seguinte, LR dividido por RR, a indutância própria do rotor, dividido pela resistência do rotor, a constante de tempo do rotor. Né? Então, aqui eu vou ter um inverso, né, dessa proporção. Então,
eu vou chegar que S ômega S vai ser Lm dividido pela constante do rotor vezes a corrente do eixo de quadratura do estator. Tudo dividido pelo enlace de fluxo do rotor. Então, o problema foi já solucionado. Falta agora somente passar um enlace de fluxo. Bom, vamos então mexer com o enlace de fluxo. O enlace de fluxo, né, do rotor do eixo direto, era o quê? Ele era Lm e SD, né, mais LR e RD. O que eu posso tirar daqui? Bom, eu posso tirar daqui a corrente do rotor. Por que eu vou tirar a corrente do rotor? Eu vou tirar a corrente do rotor porque eu tenho a equação de tensão, né, que eu ainda não usei. Então, vou substituir a corrente aqui do rotor naquela equação de tensão e, então, em função, né, da corrente do eixo direto. Então, a corrente aqui do rotor vai ser o enlace de fluxo do rotor, né, menos Lm e SD, dividido pelo endotrópio. Onde que eu vou substituir isso? Infelizmente, não dá para mostrar o quadro todo, né, igual o quadro branco, mas eu vou substituir isso equação aqui. Substituindo, então, nessa equação, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter, então, que a resistência do rotor, né, lambda RD, menos LM, e SD, tudo isso dividido por LR, mais a derivada do fluxo, vai ser igual a zero. Então, o que eu vou ter aqui no frigido? Bom, de novo, eu vou ter a resistência do rotor dividido pela indutância, que é 1 ao R. Então, eu vou ter a seguinte coisa. Vou ter o enlace do rotor vezes 1 sobre tal R, menos Lm dividido por tal R, mais a derivada do fluxo. Desculpa, Lm dividido por tal R vezes a corrente mais a do fluxo igual a zero. Com isso, né, eu vou isolar tudo que tem fluxo de um lado, tudo que tem a corrente do outro. Então, eu vou ter que ISD vezes Lm sobre tal R vai ser igual ao enlace de fluxo vezes 1 sobre tal R mais P, indicando, né, que é a derivada. Quando, né, 1 sobre tal R em evidência dos dois lados da equação, né, eles vão cortar aqui, e aqui vai ficar multiplicado por tal R. E com isso, né, eu vou ter que o enlace de fluxo do eixo direto igual a Lm dividido por 1 mais P. Isso aqui, né, é uma função de transferência de primeira ordem, né? Essa corrente, né? Estou sempre esquecendo a corrente. Então, né, com a corrente, eu tenho
um enlace de fluxo. Em regime permanente, é simplesmente a indutância de magnetização vezes a corrente do eixo de vai ter um atraso, um certo atraso aqui, né, de uma função de primeira ordem. Então, vai ter esse valor aqui final, mas eu tenho uma função aqui, né, multiplicando 1 dividido por 1 mais tal S, ou tal P aqui, fazendo esse operador, justamente porque demora, né, essa constante de tempo rotórica, né, para o fluxo atingir, né, o valor indicado. Mas, enfim, como ficar, então, o meu escorregamento? Bom, o meu escorregamento, S ômega S, ele era, né, Lm dividido por tal R e SQ dividido pelo fluxo. Bom, a expressão do fluxo é essa. Então, eu vou ter Lm dividido por 1 mais P tal R vezes IS. E é exatamente essa a expressão que eu vou utilizar para descobrir o meu escorregamento. De maneira que a gente vai fazer isso, né, usando os valores de referência, ou seja, a minha máquina, o que são os valores de referência indicam? Né? O valor de corrente em quadratura e corrente direta. Significa o seguinte, eu quero colocar um determinado nível de fluxo na minha máquina e um determinado nível de na minha máquina. Então, esse determinado nível de fluxo, esse determinado nível de conjugado, a máquina com esse determinado escorregamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a partir da operação que eu quero, ou seja, eu estou querendo essa operação aqui, esse ponto de operação. Então, eu vou ter esse escorregamento e escorregamento mais a velocidade do rotor, que vai me dar o ângulo de orientação. O que é o ângulo de orientação? O ângulo de orientação θA, né? Ele é o ângulo que o fluxo gira, né? Então, eu vi que esse escorregamento aqui só vai ser possível, né, se o fluxo estiver alinhadinho com o eixo D. Né? O fluxo vai estar alinhadinho no eixo D quando o ângulo de orientação de outra cor aqui, de verde. O ângulo de orientação θA for o quê? For a integral do quê? Da minha velocidade do rotor vezes polo sobre 2, né? Que é o ômega ME, mais esse meu escorregamento. Né? Eu devia ter usado colchete. DT. O que acontece? Se eu começar a errar esse escorregamento, vamos supor, no transitório, né, quando as correntes ainda não estão acompanhando muito bem suas referências, o ângulo vai dar uma variada. Né? E com isso aqui não vai ser verdade. Então o controle vai agir jogando ou diminuindo a tensão, o torque certo, né, o fluxo certo, isso aqui vai voltar a ser verdade. Então a gente vai conseguir, né, dar isso daqui como orientação. Então, com isso, a gente tem a nossa orientação, pessoal. Precisa medir a velocidade do rotor e calcular o escorregamento. Se a gente fizer isso, a gente consegue orientar a nossa máquina. Por último, né, para terminar aqui a nossa aula, é o seguinte, a gente analisou, né, os efeitos, né,
de ter o fluxo do rotor, né, aquela orientação, né, na equação de tensão do rotor, né, mas eu falei para vocês, nós ter acesso aos terminais do estator. Então, os terminais do estator, e a gente vai ter acesso para controlar e para medir. Então, como que fica, né, com essa orientação aqui, né, o meu circuito do estator? Vamos relembrar aqui, né? A equação do estator, a tensão do estator, a resistência estatórica, vezes a corrente do estator, mais a derivada do fluxo do estator, J ômega S, o fluxo do estator. Né? Bom, como o fluxo do estator é a indutância própria vezes a corrente do estator, a indutância de magnetização vezes a corrente do rotor, né? Substituir isso dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? A ação vai ficar bem grande, né? Mas ela vai ficar dessa forma. Eu vou ter essa resistência, né? Quando eu substituir os enlaces de fluxo aqui e aqui, eu vou ter Ls vezes a derivada da corrente do estator, mais Lm vezes a derivada da corrente do rotor. A derivada vai virar isso, do fluxo. Mais J ômega S, né? Eu vou ter Ls, a corrente do estator, mais J ômega S, Lm, a corrente do rotor. E bom, de novo, né, aquele problema. Eu meço as correntes, eu vou atuar em cima do estator e medir as correntes do estator, eu não vou ter tanto acesso. Então, eu não vou ter acesso a essa corrente do rotor. Teria como eu colocar essa corrente, né, de uma maneira que fique explícita, né, que eu tenha única e exclusivamente apenas termos, né, das correntes do estator. O que a gente vai fazer agora? Para isso, a gente vai separar também, né, as nossas aqui de tensão em eixo direto e em eixo em quadratura. Separar aqui, né, no eixo direto e eixo em quadratura, eu vou primeiro fazer para o eixo direto. Né? Então, eu vou ter a seguinte equação aqui no eixo direto. Basicamente, é uma repetição aqui, né? Derivada, né, da corrente do eixo D, derivada da corrente do eixo D aqui, né, do rotor. Aqui vai ser diferente, né? Aqui vai ser menos ômega S, Ls, a corrente em quadratura. E aqui vai ser menos ômega S, Lm, a corrente de eixo quadratura. Então, eu tenho que achar aqui, né, as substituições cabíveis aqui, né? Tanto para a corrente do rotor de eixo direto, quanto para a corrente do estator, desculpa, corrente do estator não, corrente do rotor em quadratura. Bom, vou fazer então as substituições que eu fiz, né, que eu já usei para o cálculo do escorregamento. O que eu vou usar? Né? A corrente do rotor de eixo em quadratura é menos Lm dividido por Lr, a corrente do estator em quadratura. E a corrente do rotor de eixo direto é o fluxo direto, né, do rotor menos Lm vezes do eixo direto do estator dividido por Lr. Fazendo todas essas substituições, né,
vai ficar uma coisinha um pouco grande, mas a gente vai conseguir menos, né? Conseguir trabalhar com elas. Eu vou fazer em cor verde, né? Os termos que vão mudar. Verde e azul. LM, né? Vezes a derivada. Derivada o quê? Né? A derivada lambda RD menos LM ESD dividido por LR menos ômega S, NS, ESQ, né? Continua aqui embaixo, menos, isso, menos ômega S, LM, vezes menos LM, menos LM, dividido por LR, vezes isso aqui. Né? Então, vou colocar aqui bem no alto aqui. Esses são os termos que eu vou ter que lidar. Bom, o que vai acontecer? Né? Aqui eu vou fazer aqui de cor vermelha, né? Eu vou ter a derivada de dois termos. Eu vou ter a derivada, né, do enlace de fluxo direto e vou ter a derivada aqui do estator de eixo direto, que eu vou, né, na verdade, unir a essa daqui. E no termo azul, né, eu vou ter somente a corrente do eixo de quadratura do estator, que eu vou unir com essa daqui. E vou formar apenas um termo. Então, escrevendo tudo isso, vai ser RS e S, né? Vou fazer aqui, né, de vermelho. Então, vou colocar os termos que têm a derivada da corrente de eixo direto, mais essa derivada, que vai multiplicar o quê? Vai multiplicar LS, aqui vai ficar LM ao quadrado, menos LM ao quadrado, dividido por LR. Né? Em verde aqui, eu vou ter LM por LR, vezes a derivada do fluxo do rotor. E aqui em azul, né, eu vou colocar menos ômega S e S aqui em evidência. Vou até fazer aqui embaixo. Menos ômega S e S aqui em evidência. E vou ter S menos aqui, né, vai ficar ao quadrado, menos com menos dá mais. Então aqui vai ser menos, porque eu botei um menos em evidência. LM ao quadrado dividido por LR. Né? Então, essa daqui é a minha equação, né, do estator. De maneira geral, isso aqui, isso é zero. Não é muito difícil você pensar em fazer essa consideração, porque, de novo, isso aqui é manter o fluxo, né, constante no seu valor nominal. Esse é o tipo de operação que você quer da sua máquina. É óbvio que ele não vai ser sempre zero, né? Porque quando você for mexer nas suas correntes, nas suas tensões, ele vai variar um pouquinho. Você vai contar com o seu controle, vai fazer com que ele varie muito poucamente, a fim de que não atrapalhe na de corrente do seu estator. Essa variação é muito lenta, então não vai atrapalhar na ação do estator. Ou muito pequena em amplitude. Tá? A gente vai fazer esse pressuposto. E aqui, né, só para terminar, a gente vai colocar
LS em evidência, né? Esses dois termos aqui, né, são iguais. Esse aqui e esse aqui. Quando a gente colocar LS em fazer aqui, né? O que vai ficar? Vai ficar LS, que vai multiplicar 1 menos LM ao quadrado, dividido por LR vezes LS. Vou multiplicar aqui com o LS novo, volto ao que eu tinha. Mas eu fiz isso só porque, né, a gente já viu lá no exercício do controle escalar, isso aqui é o coeficiente de dispersão da máquina. Né? Isso é sigma. Então, no final das contas, essa impedância aqui é sigma LS. Então, escrevendo agora de maneira final a equação do eixo direto, eu vou ter o seguinte, eu vou ter RS e SD mais sigma LS vezes a derivada da corrente do eixo direto menos ômega S sigma LS vezes a corrente do eixo em quadratura. E agora eu tenho somente grandezas do estator. Tá? Então, essa é a equação, né, da tensão do estator, de eixo de... Vamos lá. Eixo de quadratura. Vou passar aqui. O eixo em quadratura, SQ vai ser igual a resistência do estator vezes a corrente do estator de eixo quadratura, mais, né, a derivada do enlace de fluxo do estator em eixo quadratura, né, mais ômega S, um enlace do eixo direto. Desculpa, né, eu já tinha passado, né, que eu tô avoado aqui, pessoal, já tinha passado para a corrente, né. Não vou fazer a substituição de novo para fluxo, não, né? Mais, perdão, LS, a derivada, né, da corrente do eixo em quadratura, mais P da corrente do rotor de eixo em quadratura, né? Então, tenho a própria vezes a corrente do estator, a de magnetização vezes a corrente do rotor. Mais ômega S, LS e SD mais ômega S, LM e RD. Mesmas substituições. IR Q menos LM dividido por LR e SQ e IR D enlace de fluxo do rotor menos M e SD dividido pela indutância própria do rotor. Fazer essas substituições aonde? Opa, perdão. Fazer essas substituições aqui e aqui. Bom, como que vai ficar então a equação? Né? De novo, né, com uma cor diferente, onde foi feita as substituições. Né? Então aqui vai continuar, né, mesma coisa, mais LM, a derivada de menos LM, LR, mais ômega S, S e SD, continua aqui embaixo, mais ômega S, LM, enlace de fluxo direto do rotor, menos LM e SD dividido por LR.
Então, essa daqui seria a equação, né? De novo, né, a derivada, né, da corrente do eixo em questão, que eu vou poder aglutinar, e aqui é o termo, né, da corrente do eixo, né, vou estar aqui multiplicando por ômega ls, né? A única diferença é o seguinte: o fluxo do eixo direto apareceu como derivada. A gente quer deixar esse fluxo, né, constante, sem variar. Mas como aqui não é derivado, não é a variação temporal dele, agora vai ter um efeito, né, que é bem parecido com aquela força contra eletromotriz, né, do fluxo, que o fluxo induzia na máquina síncrona que a gente viu, ou até mesmo, né, na máquina CC, né, na equação da armadura, né? O que é a armadura? É a armadura, né? A corrente de ar, né? É a corrente que torque, né? Em toda equação de tensão, né? Da produção de torque, a gente vê essa força induzida pelo fluxo aparecer, né, nessa equação. Então, o que vai acontecer, né? Então, fazendo aqui, né? Fazendo aqui tudo certinho sobre a nossa equação, né? Colocando em evidência aqui os termos, né, que são iguais. Eu vou ter mais, né, a derivada da corrente em quadratura, que vai multiplicar Ls, e vou ter o quê? Menos Lm ao quadrado dividido por Lr. Né? E aqui, né, eu vou colocar agora, né, em azul aqui o fluxo, né? Então vou ter mais S Lm sobre Lr vezes o enlace. E continuando aqui embaixo, né, colocando em evidência mais ômega S, a corrente do eixo direto, eu vou ter Ls menos Lm ao quadrado dividido por Lr. Aqui a gente já viu, né, lambda Ls. Então, reescrevendo a equação de maneira completa, né, a equação do eixo em quadratura, eu vou ter Rs e SQ mais lambda Ls, a derivada da corrente em quadratura, mais ômega S Lm dividido por Lr, mais ômega S lambda Ls, a corrente de eixo direto, que é o eixo contrário. Então, equações muitíssimos parecidas, né? Então, olha só, né, que como tem uma similaridade grande, né, com a máquina síncrona, né, a gente tinha, né, aqui, né, uma potência mais uma parcela indutiva, né, vezes que varia ou que depende, né, com a corrente do eixo, né, então, a tensão do eixo de quadratura, a tensão de eixo Q, né, dependendo da corrente de eixo Q, né, tem uma parcela, né, que depende da corrente de outro eixo, né, que é proporcional, né, à velocidade síncrona, né, a velocidade que eu estou impondo vezes essa parcela, né, de indutância. E na corrente de eixo em quadratura aparece uma força contra devido ao fluxo. Então, tem várias similaridades, né? Basicamente, né, se a gente parar para pensar, as equações são idênticas do ponto de vista matemático,
são idênticas. A diferença, né, que o rotor, né, da máquina em gaiola ele é cilíndrico, né, eu não tenho uma diferença, né, no entreferro, né, para o eixo direto e para o eixo em quadratura. Então, na máquina síncrona, né, tinha o LD e o LQ eram diferentes por causa dessa diferença de entreferro do polo saliente. E como rotor, né, do máquina aqui de indução elétrico, né, eu não tenho essa diferença. Então, a planta, né, de corrente é idêntica para os dois, né? Basicamente, né, desconsiderando essas parcelas aqui, né, que podem depois ser feitas com compensação feed-forward, eu vou ter, né, que a minha planta aqui, né, se eu colocar muito bem, vou ter que VS, né, vou botar de P, né, dividido S de P, né, vai ser, é isso mesmo? Não, né, tô fazendo besteira, né? E S de P, né, dividido por VS igual a 1 dividido por RS, uma P vezes lambda, desculpa, sigma LS. Então essa daqui é a planta de corrente que a gente vai trabalhar no controle de corrente. Como que vai ficar então o nosso controle? A gente termina. Controle do eixo direto, IS de referência, né? Tem que ter aqui um controlador do tipo, né? Tem que controlar certinho. Vai me gerar a tensão do eixo D de referência, PWM, né? É aqui a planta real, né? PSD, depois eu aqui, né, as compensações feed-forwards, mais a planta, né, 1 sobre RS mais P lambda S e SD. Realimenta aqui. Isso aqui, né, são as compensações feed-forward. No caso aqui, né, da máquina do eixo direto, né, vai ser mais, né, mais ômega S lambda, desculpa, lambda não, ômega S sigma LS e SQ, né? Vai ser esse termo aqui, né? Desculpa, esse termo aqui. FFD, né? Como eu estou pegando o sinal aqui, daí ele vai passar para o outro lado. Esse FFD aqui, né? Ele vai entrar subtraindo. Então aqui vai ser o F. Vai para terminar minha planta. E já aproveitando, né? Esse daqui vai ser o F. FQ. Do eixo em quadratura, além de ter, né, a malha de corrente, vai ter externa a ela a malha de velocidade, né, que é a corrente eixo quadratura, é a corrente que produz conjugado.
aqui, né? Aqui. F aqui. A planta, né? RS mais P vezes sigma LS. Eu vou, aqui infelizmente vai, né? Aqui é o IS aqui, não vou conseguir colocar toda a malha aqui, né? IS aqui, até realimentar. Opa, aqui, tô passando do ponto. Vou dar uma diminuída aqui no zoom para caber tudo, né? Isso aqui, né, vai ser multiplicado por 3 meios, polo sobre 2, LM sobre LE, um enlace de fluxo do eixo direto, né? E aí, aqui o conjugado eletromagnético, diminui mais ainda. Ficando muito pequeno, vocês me avisam, que aí eu só dou scroll na tela. Menos TL, mais S. S não, porque eu estou usando P como a variável, né? Com escorregamento. Velocidade real da máquina. E tem que ser realimentado. Grandes controladores, da mesma forma que a gente fez para a máquina CC, para a máquina 5. Isso termina o controle. Tá? Então, a primeira coisa que eu contar, na verdade, é o seguinte, né? Vamos lá. Isso termina o controle e termina o que é necessário, vamos dizer assim, para vocês fazerem o último trabalho e, né, terminar, vamos dizer assim, a disciplina. Quarta-feira eu vou falar umas outras coisas, talvez mais trabalho, talvez sobre alguns problemas que a gente enfrenta usando esse tipo de orientação, não esse tipo de orientação, esse tipo de forma de orientar, né? Mas aqui, vamos dizer assim, acaba o core da matéria, vamos colocar dessa forma. Então, alguma dúvida? Fiz aqui as deduções, é claro, vou fazer em casa. Facilita fazer, né, todas essas deduções aqui com vocês. Bom, ninguém se manifestou, então acho que tá ok. Vamos lá, MATLAB aqui. Né? Todo mundo está vendo a simulação? Tá. Vamos lá. Aqui, só explicar para vocês, né? Se quem quiser usar o modelo no Simulink, né? Passar para vocês. De 50. Eu usar a mesma máquina que eu passei para vocês de 500 HP. Você lembra, acho que vocês fizeram um trabalho lá, o exercício do bit com ela, né? Só que o que acontece? Para ela acelerasse lá em 2 segundos, né? Fazer uma ação de 2 segundos,
a corrente, né, como ela tem uma inércia muito grande, a corrente já estava ficando muito alta. Para evitar qualquer problema, né, com esse tipo de máquina, né, que demora, às vezes, muito para acelerar, e que deixaria a simulação com tempo muito elevado, né, de tempo final, né, eu coloquei uma máquina aqui de 50 HP, né, que tem uma inércia menor, e fazendo uma aceleração aqui de 2 segundos, deu certinho. Os parâmetros dela, né, aqui não está muito bem explicado, né, mas aqui são todos os parâmetros que eu vou puxar, né, para fazer o controle dos ganhos, né, estão tudo aqui. Tem um motor aqui do Simulink, gaiola, né, parâmetros, né, potência, tensão, frequências, resistências, indutâncias, inércia, adicionei aqui um coeficiente de fricção pequenininho para ter, talvez evitar algum problema, número de par de polos, então, usei aqui uma maquinazinha do Simulink. Fiz, né, o controle usando o conversor, né, que é o jeito em geral que a gente usa, né? Então coloquei aqui, né, a fonte de tensão, conversor, máquina, né? Então essa seria a ligação física. Eu calculo a tensão da fonte ali no init function do Simulink também. Aqui, né, eu meço tensão e corrente. E o que é esse resistor aqui? Esse resistor não existe, né? Mas se vocês olharem aqui, ele é um resistor, sei lá, de 2, 3, 4, 5. Ele é um resistor mega, né? Então é um resistor gigante. Acho que não tem fuga de corrente em cima dele, né? Basicamente o circuito é um truquezinho que eu usei aqui só para colocar um terra aqui, porque esse medidor aqui, como ele é terra, ele reclama se não tiver um terra no circuito. Então, uma impedância equilibrada aqui, fazendo um terra, para ele ter um norte, né? Então, só por causa disso. Só por causa desse medidor funcionar, porque aqui eu passo por um filtro, né? Passar abaixo, porque a operação Xavier é muito ruído, para calcular a potência, né? Então aqui eu calculo a potência, eu divido por 1000 para ter ela em kilowatt, né? E kVAR. Então tem aqui a corrente e a tensão filtrada. Vamos lá, né? Bom, aqui, né, estrutura do controle. Corrente estrutura, né, do controle aqui, né, de corrente no eixo direto, né, referência está em integral, né, medição, controlador PI, né, aqui para ver, vai aqui para a transformação, né, para ir para ABC. E, né, controle de velocidade, né, duas rampas, né, com mesma inclinação, só que são ativados em tempos diferentes, né, para dar aquele efeito, né, começa em zero, sobe, depois, como as inclinações são iguais, ela para no valor que está, né, tem que saturar, né, a rampa de velocidade, medição de velocidade, P de velocidade. A saída do P de velocidade é a referência do eixo em quadratura, né, medição, PI, vem para cá, que é a orientação, que eu vou mostrar para vocês como calcula, mas é que eu faço a volta, né, de DQ para alfa beta, de alfa beta para ABC. ABC, né, eu tenho o SVPWM, que a gente viu, né, normalizo por metade da tensão do barramento CC, né, porque a tensão de fase neutro tem que ficar entre mais VDC sobre 2 e menos VDC sobre 2, saturo, passar, né, de mais um menos um, e jogo aqui para o bloquinho, que vai gerar os pulsos do PWM. Então tá aqui, né, o bloquinho fazendo aqui a ativação no gate aqui. Falta, né, só falar para vocês do ângulo da orientação. Então, o ângulo da orientação, né, tá até um pouco aqui misturado. Tem até vou chegar aqui um pouquinho para cá.
né? O que é o ângulo da orientação? O ângulo da orientação, aqui eu tenho meço a velocidade do motor, né? Então, a velocidade do motor é o número de par de polos, né? Que dá o ômega ME, mais o escorregamento. Como que é calculado o escorregamento? Bom, vou voltar, né, lá para o início da aula. Escorregamento, ele é calculado, até passei aqui, né? Ele é calculado aqui dessa forma, né? Eu tenho Lm dividido por tau R, a corrente do eixo quadratura de referência, Lm1 mais, né, S, ou P, né, tau R, a corrente aqui do eixo direto, também de referência. Então, se você olhar aqui, né, esse aqui, M, né, que é a indutância de magnetização dividida por tau R, e M dividido, né, pela transferência de grau 1. O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte, como eu faço divisão, né, imagina quando a máquina não está ligada, né, está ligada não, está energizada. Se essa referência, né, quando passar aqui e dividir por zero, o MATLAB vai chiar. Vai falar, não pode dividir por zero e tal. Então, eu fiz aqui só um esqueminha de saturação. O que eu fiz? Basicamente, eu peguei um valor bem pequenininho, né, e limitei bem pequenininho para o infinito, de um valor pequenininho negativo para o infinito. Ligeiramente diferente, porque é o seguinte, se ele estiver no zero, né, nessa faixa, se os dois valores forem iguais, né, um positivo e outro negativo, se eles forem iguais, a soma dá zero, eu continuo dividindo por zero. Então, para quando eu estiver nessa faixa, né, o valor ser pequeno, mas não ser zero, só para não dar um problema aqui numérico. A frequência dos mais a frequência do rotor, somadas, eu integro, eu tenho o ângulo da orientação. Então, esse daqui foi é a forma de fazer. Eu peço desculpas, né, que eu tava fazendo isso daqui e acabou que, se vocês forem ver, né, tá aqui versão 5, né, e eu tava cometendo um erro bobo e eu não vi. E quanto mais você fica trabalhando nesse negócio, mais difícil de ver o erro. E aí eu consertar a versão do Simulink. Ela já está simulada, né? Essa simulação demora um tempinho, né? E aqui é a corrente de eixo direto. O que acontece, né? Eu começo aqui, né? Eu já até começo para evitar aqueles problemas, né? De matemática, eu começo com um valor bem baixinho, aplico aqui, né? O meu valor para magnetizar. Investigar o que é esse comportamento aqui, eu não sei o que é esse comportamento ainda. Não sei se é uma questão de como está sendo feita a orientação. Acho que não. Mas, enfim, ele fica aqui no valor da corrente aqui, que seria para magnetizar a máquina. O que acontece, né? Vocês vão ver aqui, pô, Guilherme, o que é isso? Né? Eu vou dar um zoom aqui. A operação cheviada, ela vai dar isso, né? Ela vai dar esses ripples de cheveamento. Então, eu vou ter essa aí, né? Poderia usar um filtro, né? Mas esse filtro atrapalharia a dinâmica, né? Porque ele somaria se fosse um filtro passivo, né? Estaria em série, né? Com o meu motor, né? Basicamente, efetivamente estava adicionando, né, indutância, né, ao motor. E se fosse um filtro, né? Como se fosse um filtro de medição, considerar ele na hora de fazer o meu controle, né? E poderia ter a banda do controle diminuído. Então, a operação cheviada gera esses ripples, né? A corrente vai ser mais proeminente aqui, que a corrente de eixo de quadratura, né? De eixo quadratura não, de eixo direto não é tão grande. Mas essa daqui é a minha velocidade. Eu até dei zoom aqui, né? Mas basicamente, né, ela sobe em rampa, né? Ela tá no finalzinho da rampa, chegando aqui, né, no valor dela nominal. Aqui, né,
nesse aspecto, né? Ela nem chegou ainda, né? É que eu entrei com a carga. Talvez depois vocês aumentem a simulação, espera chegar um pouquinho mais e coloque a carga só no momento mais avançado, né? Que ela passa um pouquinho da rampa, né? Depois ela volta e aqui eu tenho a carga. A malha do eixo direto, né? Ver, né? A operação cheveada, né? Fazer ela dar, né? Esse ruído, né? Esse ripple, né? Esses forem, né? Para a rampa aqui de aceleração que eu botei, que é de 2 segundos, né? Você já vê que já tem uma corrente bem grande, né? Aqui eu tenho de entrada de carga, né? Eu fico aqui, né? Entrada de carga, controla o valor médio. E é isso, né? É isso. O ponto M, né? O ponto M é esse daqui, né? Eu estava fazendo ele para passar para vocês, né? A gente comecei com a máquina também de 500, mas estava ruim. Eu até mudei aqui, né? E aqui eu começava, a maior parte da inicialização das variáveis aqui, né, seria o controle, né? Entre o controle de velocidade, o controle da corrente de quadratura, do eixo direto, né? E enfim, né? Aqui, né, o que seria emulando, né, o que seria a função transferência, né, da eletrônica de potência. E aqui, né, emulando a máquina mesmo, né, em espaço de estados, né, equações, né, usando enlaces de fluxo e a velocidade como estados, né, eu não usei as, né, equação aqui fica mais fácil quando usa os enlaces de fluxo, pode usar corrente também. Resolve, né, aqui, tudo bem, e acha as correntes a partir dos enlaces de fluxo. Faz, né, encontra aqui, né, o que seria, né, o escorregamento, né, de referência, soma com a velocidade, de polos, para ter o ângulo da orientação, né. Cálculo conjugado, né, para ter só, né, depois a função do conjugado. E aqui eu calculo a corrente, né, do estator absoluta, né, máximo, e as correntes em ABC, né, eu volto para ABC. Eu não sei se está com um controlador de velocidade, né, ele está com algum problema, né, de estabilidade, porque aparentemente quando eu controlo só a corrente de eixo D, né, no início da simulação, ele funciona. Mas quando a velocidade começa a subir, não funciona. Eu acho difícil nesse caso, porque os ganhos estão iguais aos ganhos aqui do Simulink. Eu usei os mesmos ganhos do Simulink. O que me faz crer que talvez eu tenha errado realmente no modelo da máquina, né? Talvez depois eu até tente, né, retirar, talvez seja eletrônica de potência, eu não testei, mas eu vou tentar botar isso aqui para funcionar, né, e passar para vocês também o ponto M, né, para quem não tem acesso ao Simulink, né, ou mesmo ao, né, que você pode usar o Octave e simular isso daqui. Tá com algum erro isso aqui, pessoal, eu não sei o que é, se está aqui, vou precisar de um tempinho para revisar. Mas independente do que, né, estou com a trabalho que nesse basicamente, né, é um trabalho 3, só que com uma máquina de, né, então eu passo aqui os parâmetros para vocês, né, parâmetros em RMS, né,
tensão e corrente, conjugado, velocidade, inércia. Vocês, né, fazerem um controle. Na verdade, né, nem dar o controle, né? Se vocês forem usar o que eu vou passar para vocês, né? Vai ser basicamente dissertar sobre, né, o funcionamento do controle. Eu botei dia 9, né? Uma data um pouco mais curta. Então também um dos porquês, talvez, né, já fornecer a simulação, né, funcionando, né? Um tempo fazendo ela funcionar, né? Foca em escrever o relatório e tirar os resultados. É óbvio, né, que vocês não precisam se limitar aos testes que eu estou fazendo aqui, né? Se o controle está funcionando, talvez vocês possam fazer outro teste. Não sugiro dar degrau na malha de velocidade. Tentei e ele fica muito estável. O que acontece é que o escorregamento, né, o controle, basicamente, ele vai exigir tanto do controle, né, ele tanto escorregamento para tentar, né, aumentar o conjugado, que ele passa do escorregamento máximo e ele vai para a região não estável dentro da máquina. Então, fica muito, não sugiro integral aqui, não. Deixa em rampa. Mas, enfim, podem apresentar outros resultados, medir outras coisas que eu não estou medindo. Aí também fica a critério de vocês, né, para vocês explorarem. Eu vou ver se tem algum. Acho que não tem mais nenhum erro, né, para ficar evitando fazer errata e afins, mas eu acho que não. E vou colocar para vocês, né, hoje ainda, mais tarde, o trabalho. O trabalho, essa simulação aqui no Simulink. Quem tiver o Simulink, e prometo, né, tentar o mais rápido possível passar o ponto M para vocês. E, pessoal, é isso. Eu parei de apresentar, mas não era não, mas qualquer coisa eu volto. Alguma dúvida? Bom, pessoal, se vocês não têm dúvidas, eu vou agradecer, né, a presença de todos e uma boa noite. Ô, professor, rapidinho. Nossa, cara, desculpa aí. Não, sem problema, Dorival. Pode falar. É que eu tô até agora verificando o trabalho 3 e porque quando você falou sobre o feed forward lá no finalzinho da aula, antes de passar pro simulador, eu não sei se eu entendi certo, mas no slide do Vitor, parece que ele fez diferente essa compensação. Eu estou relacionando isso com a matéria anterior. Eu não cheguei a olhar esses slides que você passou hoje, não, sabe? Mas naquela parte que tinha compensação, se eu não me engano, ele colocava antes e depois da eletrônica de potência, e não só depois, igual o senhor colocou. Então, vamos lá, Dorival. O que acontece? Depois da eletrônica de potência, é a planta. Aquilo existe. Por isso que eu coloquei ali depois. Se você tiver que fazer a simulação de diagrama em blocos, aquilo tem que ter. Eu chamo de compensação feed forward porque aquilo não é uma compensação feed forward. Aquilo é a planta, aquilo existe. O que você, Entendi. Uhum. a compensação feed forward, na verdade, é o que fiz do controle. Você soma na saída do controlador. Entendeu? Então, o que acontece?
existe aquilo, a planta é a equação de tensão é aquela que eu coloquei lá. A equação de tensão, deixa eu voltar a apresentar aqui, né? A equação de tensão, né, do eixo direto é essa daqui. Ou seja, tem aqui, né, aquela parte, né, se eu colocar o ESD aqui em evidência, vai ficar R, né, sigma LSP aqui, né, mas essa parte aqui, ela existe, né. Então, em cima ali, né, daquela planta que eu fiz, né, de primeira ordem, né, com R e um L aqui, né, o que vai acontecer, né, em cima desse R, desse L aqui, né, sigma L, né, é a tensão SD, né, esse aqui vai passar para cá, né, com o sinal trocado, então vai ficar mais, né, ômega sigma LS, né, então é isso que eu tentei representar aqui, né, nessa parte aqui, isso daqui, né, e também no eixo de quadratura, né, essa parte aqui. Ele existe. Isso daqui, ó, que eu estou circulando em vermelho, isso tudo é a planta de corrente. Existe. O que acontece é o seguinte, sabendo, né, que a sua tensão do eixo de quadratura, ela tem que vencer essa força aqui contra a automotriz que eu fiquei, porque o que tiver da tensão do eixo quadratura menos aquilo é o que vai dar a tensão que realmente vai fazer fluir a corrente de eixo quadratura. Então, como você tem que fazer, ter essa tensão, o que você faz é, aqui na saída do controlador, você soma a esse termo a tensão que você já quer, vamos dizer assim, você já que você tem que ultrapassar, você já sabe ela. Então, Justíssimo, justíssimo. Agora só sim. os dois, entendeu? Uhum. Uma é a planta real, a outra é uma compensação feed-forward. Eu não Não, estou beleza, tratando com beleza. você se a compensação feed-forward falar que pode e tal, porque, por exemplo, sabe o que me fez demorar com essa simulação? Era para eu já ter passado o trabalho para vocês. Mas a simulação estava dando problema. E eu fiz o feed-forward errado, cara. Depois eu vou conferir o feed-forward, fiz o feed-forward errado. Forward funciona. E o controle funciona sem o feed-forward, né? Sim, A sim, situação real eu tirei do trabalho 3 e funcionou perfeito, cara. Teve poucas é, mudanças, né? Poucas variações, coisa ínfima assim mesmo. Aí eu é, falei, pô, será que eu fiz o trabalho 3 errado? Ah, não, já que o senhor falou aí que existe sim, né, antes do controle, logo após o controlador colocar isso aí, tá, então tá tranquilo. tá? Mas é isso. É a diferença entre você com esse termo porque sabe que ele existe lá na frente, então você quer compensar ele antes. Mas não precisa dele para o controle funcionar, não. Boa, show de bola. Obrigadão, viu? Desculpa Esse, incomodar aí de novo. é isso. Em situações reais, talvez você vai ter que fazer o ajuste fino para ele funcionar. Tá? Mas na simulação, igual a gente está tratando aqui, eu até gostaria que vocês não tratassem para vocês saberem que vocês estão fazendo tudo certinho. Entendi. Não, tranquilo, tranquilo. Obrigadão, viu? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver mais dúvida, de novo, agradecer a presença de todos e uma boa